Olá, sejam muito bem-vindos ao Poupar, Investir, Lucrar. Eu sou o João Paulo e temos mais um ponto de situação. Não é ponto de situação, é onde aplicar as poupanças em março de 2026. Portanto, vamos começar. Não há grandes mexidas, há algumas melhorias, mas infelizmente ainda nenhum depósito a prazo consegue ser superior à taxa de inflação. Mas bem, sem demoras, vamos já começar com a informação. Isto não é nenhuma sugestão financeira, nem nenhuma recomendação. É simplesmente apresentar as melhores taxas, pois tu deves fazer a tua própria análise, ver as melhores aplicações para ti, fazer a tua própria diligência, ver os sites, ver se está tudo bem. E eu vou deixar todos os links na descrição do episódio. Portanto, se quiseres saber mais, passa por lá. Vamos já começar. A Klarna continua em décimo, apesar das taxas terem melhorado um pouco e a conta Flex ter desaparecido. Agora temos só os depósitos a prazo com taxa fixa e lembrando que a Klarna não faz retenção da taxa em sede IRS, portanto, tens sempre que tu fazer no IRS declarar os juros. Eu deixei o Flex, foi um engano meu, mas não te esqueças que tens de declarar em sede de IRS. Continuando, em nono, continua a Trade Republic, não mudou nada. Continua com uma TNB de 1.44. Igual, aqui também tens de declarar no anexo J os juros recebidos. Tudo igual. Continuando, os certificados da Folha. Infelizmente, em março, as taxas desceram um pouco para as novas aplicações. Passámos de 1,46 líquido para 1,44. Um pequeno decréscimo. Mantém os mesmos prémios, a série é a mesma, não houve nenhuma alteração aqui. Se tiveres depois curiosidade, vê na descrição. Em oitavo, temos o AtiveBank com um depósito especial. Neste caso, o depósito expresso, ou flash, melhor dizendo, com uma taxa de 2.1 ou 1.512 líquido. É um depósito, no caso, a 60 dias, portanto, 2 meses, com uma taxa de 2,10 bruta, pode ser mobilizado, portanto, tem o mínimo de 2.500 euros e o máximo de 100.000. Estou a pensar seriamente aplicar aqui qualquer coisa, transferir da trade para aqui, sempre tenho um ganho ligeiro, mas ainda vou analisar, mas é um bom depósito, um prazo curto e muita atenção. Quando ele terminar ao fim de 2 meses, passa para o depósito standard, que neste momento continua a remunerar a zero. Portanto, muita atenção a isso. Em sétimo, temos o Banco Best, uma nova entrada, com um depósito para novos clientes, um depósito a 3 meses, com uma taxa de 2,5% ou 1,8 TANL, desculpem. Para novos clientes, somente este depósito, portanto, quem já for cliente do Banco Best não vai conseguir subscrever, só novos clientes. O depósito, ele é mobilizável, com perda de juros, e tem um mínimo de constituição de 500 euros, um máximo de 75.000 e a garantia de capital é até 100.000 euros por depositante. Lembrando que é só para novos clientes. O Open Bank está em sexto, continua com a mesma taxa de boas-vindas de 2,5%. Não mudou nada face a fevereiro. Está igualzinho. Portanto, se tiveres curiosidade ou se ainda não fores cliente do Open Bank, tens aqui uma boa oportunidade. Lembrando que no vencimento a taxa é alterada. Se não tiveres a conta ordenado ou as domiciliações, ele passa para uma remuneração de 1%. Portanto, muita atenção na data de vencimento. Em quinto, a Revolut. Lembrando que esta taxa está a terminar até dia 20 de março. Portanto, se ainda não tens a tua conta na Revolut, aproveita até dia 20 para conseguires ter uma TNB de 2,5% ou 1,8 TNL, que é uma boa taxa para novos clientes. Portanto, quem quiser, aproveite. Em quarto, temos o Banco Financia, que, se bem se recordam, no mês passado estava cá com 2,4,
agora atualizaram para 2,5 a 6 meses. E se não me engano, o mês passado era a 12 meses. Portanto, um depósito a prazo normal, a 6 meses, com os juros pagos no final do prazo, o mínimo de constituição, eu sei que não está ao alcance de todos, os 50 mil euros, mas fica a nota, se alguém tiver interesse, sinta-se à vontade. Entrando no top 3, temos o Banco Português de Gestão em terceiro lugar, uma taxa de 2,75 a 3 meses, ou 92 dias, aqui é mais dias do que meses, com uma taxa de 1,98 TNL. Isto está complicado. Lembrando que a conta à ordem do Banco Português de Gestão tem uma comissão mensal de 2,04 euros. Portanto, não é por cento como está ali, é euros. No entanto, no final do prazo, podes muito bem pegar nele e tirar. Eu tinha dito, 50 mil era o anterior, este é 2.500 o mínimo e até 100 mil euros no máximo. Lembrando que todos os links ficam na descrição. Segundo, mantém-se o BIG, continua a remunerar para novos clientes 3 meses 3%, taxa bruta, 2,16, taxa nominal, líquida. Também tens o depósito a 6 meses e nesse caso a remuneração bruta é 2,5, portanto os 3 meses é para onde eles tentam encaminhar as aplicações e faz algum sentido, pagam menos no curto prazo e é o segundo classificado. Em primeiro, mantém-se o Banco Inter com a conta ordenada com a remuneração bruta de 5% no primeiro ano, 2% no segundo, ou 3,6 TNL e 1,44 no segundo ano. É interessante, mas se não tiveres domiciliado em banco nenhum, é uma excelente opção. Lá está, passares, a conta não tem despesas. Se bem me recordo, o cartão é gratuito. Portanto, aproveita, parece uma excelente oportunidade. Menções honrosas para o depósito do Banco CTT, conta poupança livre, que tem 3% até 5 mil euros, mas tens que domiciliar o vencimento, igual ou superior a 800 euros, ou domiciliar 3 débitos diretos na conta, senão a taxa é de 0,5. Pode ser interessante. Se tu fores cliente do Banco CTT e tiveres lá o ordenado domiciliado, é interessante. Se não tiveres, lá está, do Banco Inter acaba por ser muito melhor. As condições do vencimento são similares, portanto, acaba por ser melhor. E uma segunda menção honrosa para o BAE Europa, o depósito de novos clientes da DECO, que te apresenta a 6 meses uma taxa de 2,5%. Agora estou a ver, não coloquei ali a taxa, mas é 2,5%, com o mínimo de 2.500 euros e o máximo de 100 mil euros, mas a condição é ser associado da DECO. E isso custa sensivelmente 29 euros por ano. Portanto, isto também tem que entrar em linha de conta. Se tu fores subscrever, se não for já cliente da DECO, vais ter que pagar 29 euros para usufruir deste depósito, quando há outros com taxas mais simpáticas do que este. Portanto, diz-me o que é que achaste. Se quiseres, podes passar a dar-me sugestões de aplicações que tu vejas. Eu já respondi a um de vós que eu não incluo aqui os depósitos das corretoras ou as remunerações à ordem das corretoras, mas se vocês quiserem, digam que eu passo a incluir na lista, até porque algumas dão remunerações bastante interessantes, mas se quiserem, digam. Aqui têm belas sugestões para o fundo de emergência. Praticamente todos são líquidos, seja ao fim de 3 meses, seja de imediato, ou no limite em 6 meses. E é as minhas sugestões para o mês de março. Esta rúbrica volta para o mês que vem. Obrigado a todos que assistiram até ao final e até ao próximo episódio.